Fala galera, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão no coração aí? Videoaula de hoje sobre o trabalho. E o trabalho ele é muito confundido com a energia, então a gente vai fazer esse vídeo para tentar esclarecer essa diferença entre eles. Toda vez que eu falo de trabalho, eu estou falando dessa aqui, geralmente os livros no Brasil, a gente usa essa letra que é o tal. Mas se você for ver livros de muitos autores, até mesmo brasileiros, eles usam o W de work, ok? Então tem muito autor que também usa o W em vez do tal, que é esse símbolo diferente, não é um T, tá? É um tal. O conceito de trabalho ele sempre vai envolver um agente físico força, e essa força na transferência ou na transformação da energia mecânica. Então assim, você pode até confundir com energia, mas aqui no trabalho a gente tem sempre envolvido uma força e essa transformação, ou seja, essa transferência num deslocamento D, por exemplo. Olha só, se eu considerar um bloco de massa M numa posição A indo para uma posição B, quer dizer que daqui da posição A até a posição B eu vou ter um deslocamento. Olha lá, um deslocamento D. E esse meu deslocamento D, sob a ação de uma força F, inclinada de θ graus com relação ao sentido do meu deslocamento, que no caso é horizontal, tá? Ela vai ter execução de trabalho. Olha só, como que a gente pode definir o trabalho? Então, o trabalho ele é definido como sendo a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do meu ângulo que eu estou me referindo, ok? A gente até costuma brincar, né, para guardar melhor essa fórmula, é que o trabalho ele fode as costas, ok? Tá, tira as crianças da sala, mas isso é perigoso. Então, o trabalho, como ele é muito parecido com a energia, a unidade utilizada para ele é o joules, ok? A força, pessoal, a unidade utilizada no sistema internacional é o newtons. E o deslocamento, certo? Essa distância que vai ter, ela é utilizada em metros, beleza? Não se esqueça que o cosseno a gente está se referindo a graus aqui nesse caso. Então, olha lá, trabalho, força, deslocamento e o cosseno do ângulo. Joules, newton, metros e aqui seria graus, ok? Bom, então para eu transferir, para eu mudar, né, esse meu bloco de massa M de uma posição A chegar até uma posição B, sob a ação de uma força F inclinada de θ graus com o sentido do meu deslocamento, eu tenho que é FD cosseno θ, ok? Uma maneira mais simples que a gente vai encontrar muito nos exercícios é aqui, ó, nessa próxima figura. Para eu fazer esse meu corpo também de massa M, indo de uma posição até uma posição B, de uma posição A até uma posição B, e sempre aqui, ó, com um deslocamento de D, tá? Perceba que a força F agora não tem uma inclinação. Então, se ela não tem uma inclinação, ela está no sentido do deslocamento, o ângulo que ela está abrindo aqui, a gente pode até fazer de uma forma mais simples. Olha lá, que o trabalho ele é F vezes D, certo? Olha lá, fala para mim, qual que é o cosseno de 0 graus? O cosseno de 0 é 1, então por isso a gente já aproxima e deixa desse jeito mais simples. F vezes D, porque não tem ângulo com relação ao sentido do deslocamento, ok? Bom, continuando sobre esse assunto, a gente tem o trabalho da força-peso. E o trabalho da força-peso ele é muito interessante. Olha só esses casos que a gente está considerando aqui, ó. Se eu for considerar a mesma esfera, né, de massa M, nessa posição de queda que ela está fazendo aqui numa altura H, indo de uma posição A para uma posição B, e essa mesma esfera subindo nesse caso, né, sob a ação da gravidade, né, nós vamos ter, vou marcar aqui o G, ok? De uma posição B para uma posição A, perceba o seguinte, o trabalho ele não é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, pessoal, o ângulo que ele está no sentido do movimento é parecido com aqui em cima. Então aqui nesse caso, o trabalho ele é igual a força vezes o deslocamento. Só que a força é a força-peso. E o deslocamento, no meu caso, é a altura. E aí vai vir o seguinte, que esse trabalho ele vai ser igual ao peso, que é M vezes G, vezes H, que é a altura. Só que a gente não pode esquecer aqui nesse caso que o trabalho, na verdade, ele é mais ou menos MGH. Por que o mais ou menos MGH? Pessoal, não se esqueça o seguinte.
O trabalho ele depende da gravidade. Então, nesse caso, o trabalho ele é positivo. Por que o trabalho é positivo aqui nesse caso? Bom, ele é positivo porque ele está indo a favor da gravidade. O movimento de A para B é a favor da gravidade, da aceleração da gravidade. E no caso aqui, na minha figura B, do movimento de B para A, ele é negativo. Por quê? Porque ele está indo contra o sentido da gravidade. Então aqui nesse caso seria mais mgh e nesse caso seria menos mgh. Não esqueçam vocês, pessoal, que o m ele é sempre utilizado em kg, quilogramas. O g é a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. E o h ele é sempre em metros, ok? Bom, visto isso, vamos para um dos casos mais interessantes aqui na física. Se eu estou então com essa minha esfera, tá, que já foi enunciada aqui, de massa m, e numa posição 1, ó, ela vem reto e desce. Numa posição 2, ela vem na diagonal aqui, né? Digamos assim, vai. E aqui na posição 3, ela vai fazendo várias curvas. Qual que seria o trabalho na posição 1, na posição 2 e na posição 3? Pessoal, não confunda. O trabalho da força-peso, ele é sempre com relação à altura. Então, olha lá, eu até deixei a altura aqui marcada na cor preta para vocês não confundirem. Todos, independente da 1, da 2 e da 3, é a sobre ação exclusiva da gravidade e numa altura h. Não interessa a curva 1, a curva 2 ou a curva 3, tá? O trabalho da 1 vai ser igual ao trabalho da 2, que vai ser igual ao trabalho da 3. E nesse caso, pessoal, o trabalho da 1 é igual ao trabalho da 2, que é o trabalho da 3, como está a favor da gravidade, todos eles serão iguais ao que, pessoal? mgh, massa, aceleração da gravidade e altura. Então, o trabalho da 1 é igual ao trabalho da 2, que é igual ao trabalho da 3. Não interessa a trajetória, somente a minha altura. Certo? Bom, continuando. Olha lá, a câmera até quase caiu aqui. Continuando com esse assunto, o que a gente estava conversando até agora era sobre uma força constante. Mas e quando essa força variar? Quando essa força variar, eu vou ter que desenhar um gráfico da força pelo meu deslocamento, no caso. E olha lá, se no meu caso a minha força está variando, né, força variável, e o deslocamento de x1 para x2, eu vou ter que, da área desse gráfico, eu vou tirar meu trabalho. Então, o trabalho vai ser igual à área desse gráfico, tá? Não esqueça isso, numericamente igual à área desse gráfico. Quais são as figuras muito comuns aqui? Lembrar da área do trapézio, da área do triângulo, da área do quadrado, do retângulo, ok? Nunca se esquecer disso. Bom, então se eu já aprendi que no caso essa minha força F ela era constante, agora ela é variável, eu posso aplicar o teorema da energia cinética. O pessoal confunde muito, principalmente quando você está dando aula, você percebe a quando usar o TEC. Eu até fiz um resuminho aqui, ó. A gente vai usar o TEC para qualquer tipo de movimento da partícula. Não pode esquecer que no TEC o somatório dos trabalhos de todas as forças que atuam sobre a partícula tem que ser colocado. E quando que a gente usa muito o TEC? Quando tem a força de atrito. Nós vamos ver que para a energia mecânica, para o teorema da energia mecânica, né? Energia mecânica num ponto igual a energia mecânica no outro ponto, quando tiver atrito ou resistência do ar, vai ser mais complicado utilizar. Então, por isso, a minha saída vai ser pelo TEC, pelo teorema da energia cinética. E olha só, eu tenho o seguinte, que o trabalho das forças que estão atuando na minha partícula tem que ser igual à variação da energia cinética, tá? E aqui eu não posso esquecer o seguinte, quando a gente fala de variação da energia cinética, o trabalho da força F é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. E olha só, o trabalho da minha força F vai ser igual. Se você lembrar que a energia cinética ela é calculada como sendo mv ao quadrado sobre 2, tá? E aqui no mesmo caso, mv ao quadrado sobre 2, não se esqueça que aqui é inicial e aqui é o final. Então, o TEC, pessoal, ele vai relacionar a variação da energia cinética. Não se esqueça que o trabalho da força F podem ser vários, tá? Várias forças atuando na minha partícula, eu tenho que colocar o trabalho delas, tá? Força 1, força 2, força 3, beleza? Força de atrito, muito comum nos exercícios.
E aqui nesse caso eu vou ter essa variação, mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Beleza? Eu já vou demonstrar para vocês como que a gente chega no teorema da energia cinética, tá? E para finalizar, eu fecho com um exemplo, tá? Olha esse exemplo que legal. Qual que é o trabalho da força F, o trabalho da peso, o trabalho da normal e o trabalho da força de atrito, considerando que esse meu bloco de massa M está no sentido horizontal e a uma distância D? Vamos lá, pessoal. Olha só, o trabalho da F, o trabalho da peso, o trabalho da força de atrito e o trabalho da normal. Gente, uma das coisas mais importantes de você saber que vai executar trabalho quem está no sentido do movimento. Então, olha só, o trabalho da força F não está no sentido do movimento? Tem ângulo? Não. Então, aqui vai ser simplesmente a força F vezes o deslocamento D. Ok? O trabalho da peso. A peso ela é vertical e apontada para baixo. O meu sentido é horizontal, logo forma 90 graus. Se a gente for lembrar que o cosseno de 90 ele vai valer 0, o trabalho da força-peso vale 0, ou seja, ele não participa, o trabalho não participa nessa minha partícula, ok? E o trabalho da força de atrito? Gente, perceba que com relação ao sentido do movimento, a força de atrito ela tem 180 graus, olha lá, 180 graus. Não se esqueçam vocês que o cosseno de 180 ele é negativo, negativo 1. Então, o trabalho da força de atrito vai ser negativo a própria força de atrito vezes o deslocamento, tá? 99% dos casos ele vai ser negativo, ok? Grande maioria. E o trabalho na normal, bem como o trabalho da peso, ele vai valer 0, pessoal. Por quê? Porque ele está abrindo 90 graus, olha lá, ó, 90 graus com o sentido do movimento, tá? Então, um exemplo bem rápido aí para vocês. E a gente também não pode esquecer o seguinte, quando a gente fala do teorema da energia cinética, o teorema da energia cinética, a demonstração dele vem desse cara aqui, ó, V ao quadrado, V0 ao quadrado, menos 2 vezes A vezes ΔS. Torricelli, lembra? Se eu pegar, então, né, o Torricelli e dar uma lapidada nele, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, certo? Se eu for dar uma lapidada nele, eu vou pegar esse cara e vou passar para o lado. Então, V ao quadrado menos V0 ao quadrado é igual a 2 vezes o A vezes o meu ΔS, eu vou chamar de um deslocamento D. Ó. Gente, se vocês forem lembrar e pensar aqui o seguinte, se eu multiplicar todos os lados da minha equação por uma massa, eu vou ficar assim, ó, massa vezes V ao quadrado menos V0 ao quadrado é igual a 2 vezes a massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, multipliquei os dois lados da equação pela massa m, tá? Bom, continuando e dando sequência, o que é isso daqui, ó? Massa vezes aceleração. Francisco, meu amigo. Então, isso, na verdade, é uma força. Olha lá, eu vou ficar assim, ó, que m vezes v ao quadrado menos v0 ao quadrado é igual a 2 vezes a força vezes o deslocamento. Ah, então quer dizer que se eu pegar esse 2 e passar ele dividindo, olha só, eu vou ter o seguinte, gente, uma demonstração aqui, eu vou dar uma ajeitadinha na câmera, tá? Opa, quase caiu de novo. Então vai ficar m vezes v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2 é igual força vezes deslocamento. O que é isso daqui? É o trabalho. Então, se a gente for ver que mv ao quadrado menos mv0 ao quadrado sobre 2 é nada mais, nada menos que a variação da energia cinética, a gente descobre que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Vai lá. Tá? Até o próximo vídeo, galera. Grande abraço.